Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sábado, 1º de julho de 2023, 21 horas. Eu estou aqui para pregar mais uma pérola da graça de Deus. E o assunto, ele é muito polêmico, mais do que você possa imaginar. Sei que sofrereis severas críticas pelos religiosos, por aqueles que são filhos de Deus, mas não têm o entendimento dado pelo Espírito Santo, por aqueles que ainda estão com o véu sobre o rosto, com a mente cauterizada, por aqueles que ainda cumprem obras, vivem debaixo de preceitos dos homens e ainda na prática dos rudimentos. Sei que eles vão me criticar, porque este assunto que eu vou trazer, ele tem como tema: não existem três deuses, como a religião dá a entender. Queridos, vamos lá. A religião evangélica, ela ensina aos filhos de Deus, assim como também a religião católica apostólica romana, a orar ao Pai em nome de Jesus, com gemidos inexprimíveis pelo Espírito Santo. Você que pertenceu ao sistema religioso, eu que pertencia ao sistema religioso, nós fazíamos isso continuamente. Sempre nos dirigíamos ao Pai em nome de Jesus quando encerrava-se a oração de petição, e fazíamos isso com gemidos inexprimíveis pelo Espírito Santo. E é assim que acontece tanto na igreja evangélica quanto também com a religião católica. Apesar de que o católico, eles se prendem muito à oração da Ave Maria e do Pai Nosso, mas também, quando fazem prece, eles oram da mesma forma que os evangélicos oram. Então, queridos, Trindade, ou três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma ideia infundada devido ao mau entendimento das Escrituras. Na verdade, são três manifestações de um único Deus. De um único Deus. O Deus que falava aos profetas, o Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus, Jesus de Nazaré, e hoje o Deus que habita em cada um de nós. Três manifestações. O Deus que se manifestou aos profetas, que falava aos profetas. Depois veio Jesus de Nazaré, nascido de mulher, que habitou entre os seus, ou seja, o seu povo, os judeus, e o Deus Espírito Santo que habita em nós. Essas manifestações, elas se deram em épocas diferentes, porque na verdade são um e não três deuses, como vocês ensinam, como vocês aprenderam, como vocês acreditam, como vocês afirmam. Dá a entender, da forma como se é ensinado, que há três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas há um único Deus verdadeiro, há um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. Este único Deus, houve sim, como eu já disse, três manifestações dele em épocas diferentes. Quando se manifestou aos profetas,
quando ele veio e habitou entre os seus, e quando houve o derramamento do Espírito sobre toda a carne, como está registrado em Atos capítulo 2. No dia de Pentecoste, ele habitou em toda a carne, e de lá para cá, todos nós temos o Espírito Santo. Nós somos o templo da habitação de Deus. Deus habita no nosso espírito, porque somos seus filhos. Esse Espírito Santo que habita em nós é o próprio Deus. Então eles explicam a diferença entre um e o outro. O Pai, o Criador, é assim que eles o chamam. O outro que se manifestou, o Jesus de Nazaré, entre os seus, eles o chamam de Redentor. E o terceiro, que é o Espírito Santo, eles chamam de testemunhas. Então eles procuram dar essas três conotações, se referindo ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. No catolicismo romano, eles expressam com a mão direita e os dedos juntos na testa, em nome do Pai. Ao peito, eles dizem em nome do Filho. E depois, a mão sobe para o ombro esquerdo e depois para o direito, enquanto se diz ao Espírito Santo, amém. É assim que eles fazem lá na Igreja Católica Apostólica Romana. E essa doutrina da Trindade que leva os filhos de Deus a crer no conceito de três deuses. É por isso que os filhos de Deus creem que existem três deuses, tal como é ensinado na instituição evangélica, quando eles se referem a este único Deus como um Deus Pai, quando eles se referem a esse único Deus como se existisse um segundo, que eles chamam de Redentor, e o único Deus que eles também se referem como Espírito Santo, que eles dizem que é chamado de testemunhas. E lá no catolicismo romano, eles identificam isto através do sinal, que eu acabei de explicar como eles lá fazem tudo isto. Foi no concílio de Nicéia, foi lá no concílio de Nicéia que foi instituído a Trindade. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele foi um dos primeiros a empregar o termo Trindade. Foi por Tertuliano. Foi lá no concílio de Nicéia. Isso veio do catolicismo romano. E trouxeram isso para o protestantismo, quando Lutero, ele traz a reforma. Lutero era romano, ele rompeu com a Igreja Católica Apostólica Romana, e então quando a reforma protestante, todas essas crenças, todos esses ensinos, é trago também para o meio dos evangélicos. O conceito de Trindade resume a doutrina fundamental de quem? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque lá eles dizem, em Deus coexistem três pessoas. E eles lá ensinam que essas três pessoas que coexistem em Deus, elas são iguais e distintas. Se são distintas, então subentende-se a existência de três deuses. Da conotação de Trindade, que é uma doutrina do catolicismo romano. Essas manifestações, elas se deram em suas épocas. Houve um tempo determinado pelo próprio Pai para que essas manifestações ocorressem, acontecessem.
O ministério dos profetas, ele durou até João Batista. E então, em todos os ministérios proféticos, ali havia a manifestação de Deus Pai, que falava aos profetas, para que os profetas falassem ao povo, pois essa era a sua missão. Até que veio o Cristo nascido de mulher, judeu, o Cristo Nazareno, desculpa, que veio com a finalidade de cumprir a lei, como ele veio e cumpriu toda a lei, que veio tão somente buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ali era uma manifestação do próprio Deus. O que está escrito? O verbo se fez carne, veio e habitou entre nós. Nós quem? Eles. Eles quem? Os judeus. Então, ele era a manifestação de Deus. O que ele dizia? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu estou nele e ele está em mim. Então, o que havia acontecido? A manifestação de Deus. Então, depois da cruz, queridos, essas manifestações não se dão mais. Deixaram de acontecer, porque tiveram as suas épocas, porque tiveram os seus cumprimentos. Por que orar, então, em nome de Jesus, como o Nazareno ensinou os seus discípulos? Porque a instituição religiosa, o sistema religioso, eles se pegam nas orações de Jesus, quando ele ensinava aos seus discípulos a orar em nome dele. E então eles fazem disso uma doutrina. E ao fazer disso uma doutrina, os incautos filhos de Deus acreditam que há três deuses. Um em que ele está se dirigindo, o outro que traz a inspiração, o tal gemidos inexprimíveis, e o terceiro que é feita esta oração no seu nome. Então por que continuar orando nos dias de Jesus de Nazaré? Sim, é verdade, ele ensinou aos seus discípulos. Por que ele ensinou aos seus discípulos? Porque ele era humano, a sua natureza era humana, e não tinha como ele estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele disse aos seus discípulos: quando orardes, pedirdes ao Pai em meu nome, e vos será atendido. Mas esse Jesus de Nazaré, ele cumpriu a lei, ele morreu. E ele ressuscitou. E depois de 40 dias, ele foi assunto aos céus. E ele foi elevado em espírito aos céus. Então, queridos, como ficar buscando o Espírito Santo como os pentecostais e os neopentecostais ficam buscando nas suas reuniões? Eles fazem isso, a busca do Espírito Santo. Eles cantam hinos dizendo: ó, vem Espírito Santo, quando o Espírito Santo está dentro de cada um dos filhos de Deus. E as pessoas ficam lá, nessas tais reuniões, invocando o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita nele, pois ele é morada, ele é o tabernáculo, ele é o templo dessa habitação. Mas nas igrejas evangélicas é assim que acontece, busca do Espírito Santo. Ó, vem Espírito Santo, não retira de mim, ó Espírito Santo. Depois da cruz, não há mais profetas para Deus falar. Não há mais profeta para Deus falar. Vocês já perceberam que lá é comum eles falarem: tu és profeta, eu sou profeta de Deus.
Deus mandou eu profetizar, eu te entrego. Deus está me falando, Deus está me entregando. Não há mais profeta para Deus falar. Isso são coisas da carne, são coisas da mente, são enganos, são mentiras que esses homens que se dizem homem de Deus fazem para iludir e para enganar as pessoas, porque eles têm os seus objetivos, eles têm as suas conveniências, eles têm os seus interesses, eles buscam status, primazia, eles querem se destacar, se diferenciar dos demais. E aí ficam nesse ministério, que eles dizem que é ministério do profeta que Deus os deu. Quando isso não mais existem. Teve o seu tempo e houve o seu cumprimento. Durou até João Batista. Depois da cruz, não tem mais esse ministério dos profetas, na qual era uma manifestação de Deus neles. O Nazareno veio, como eu já disse, e cumpriu a lei e buscou as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Espírito Santo, ele habitou e habita em toda a carne. Assim sendo, todos nós temos o Espírito Santo. Esse Deus único, ele é o Pai dos Espíritos. E nós temos esse Deus dentro de cada um de nós. É o próprio Deus, o Espírito Santo. Olha o que diz em Hebreus, para a gente finalizar. Capítulo 12, versículo 9. Hebreus 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo o quê? A carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Então hoje nós somos guiados, somos dirigidos pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus, eles são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Salvo engano, Romanos, Paulo escreve lá e fala acerca disso. Mas hoje os religiosos preferem ser guiados e dirigidos por homens que se colocam em nome de Deus, dizendo que são vocacionados, que são chamados, que Deus os deu uma autoridade espiritual, que Deus fala com eles para que eles possam falar aos demais. Tudo isso é um engano, é uma mentira. E as pessoas estão sendo enganadas dentro desses lugares. O Espírito Santo está em você, ele habita em você. Você é filho, o filho tem que ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Ouça tão somente a voz do Espírito Santo. Deixe-se tão somente ser guiado pelo Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Seja obediente ao Espírito Santo. Seja espiritual. Deixa de ser carnal. Atrele-se às coisas de cima, às coisas do alto. Volta-se para o mundo espiritual de Deus. Eu tenho falado muito isso nas minhas mensagens. Porque nós não somos daqui. Nós somos de lá. Nós viemos de lá e vamos voltar para lá. E enquanto aqui vivermos, nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então fica aí esta palavra. Não existem três deuses, como a religião dá a entender, como a religião ensina. Isso é coisa do catolicismo romano, isso é coisa de Tertuliano, isso é coisa de Constantino, isso é coisa de Roma. Esta é a palavra, esta é a pérola da graça de Deus. E agora, se você gostou, não esqueça de dar o like. Se você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Divulgue o meu canal, compartilhe o meu canal. O meu muito obrigado. Eu só tenho que te agradecer. Muitos dos nossos irmãos que estão lá dentro desses lugares,
Eles precisam serem livres, serem libertos de lá. Deixar essa prisão e vir reinar em vida, como você reina em vida. Vir crescer na graça e no conhecimento, como você cresce na graça e no conhecimento. Vir descansar tão somente em Deus, como você descansa em Deus. Esta é a palavra, esta é a pérola da graça de Deus. Um beijo no seu coração. Um forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.